na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 6h26 no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e estarei aqui para trazer muitas informações na rádio do seu esporte, juntamente com os repórteres aqui da Bradesco Esportes FM. De imediato vamos falar do Flamengo, que foi derrotado pelo Figueirense 4-2. O Bruno Lousada conta essa história. O Flamengo saiu derrotado por 4-2 para o Figueirense ontem pela Copa Sul-Americana. Mais uma derrota para a equipe catarinense nesse ano, já é o segundo tropeço. E é o segundo jogo também que o Flamengo toma 4 gols sob comando do técnico Zé Ricardo. Mas o treinador assumiu a responsabilidade. Mas a responsabilidade é da comissão técnica, é minha, e de uma forma geral a gente com certeza não repete essa atuação que a gente teve hoje. Tá, informações do Flamengo, o técnico minimizando a derrota para a equipe do Figueirense. Fato é que o Flamengo ficou em mau lençol para a sequência, né? A disputa e a tentativa de se chegar à classificação na Copa Sul-Americana, um torneio que o Flamengo ainda não tem. 6h28 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6h29 no Rio de Janeiro. Vamos destacar ainda mais um pouquinho do seu clube de coração, hora do Botafogo, com Cadu Macri. E a boa fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro tem sido destacada pelos atletas, pela comissão técnica e também pelos torcedores. Ao ser perguntado qual é o destaque do Botafogo na temporada 2016, o lateral direito Luiz Ricardo aponta a união do grupo. A nossa união. Isso tem feito a diferença. Não tem uma estrela aqui que possa se dizer que está fazendo uma grande diferença. É claro que num campeonato difícil como esse, um se destaca, outro também, mas essa união dentro do campo tem feito a grande diferença do Botafogo. Tá aí a palavra dos jogadores do Botafogo aqui na Rádio do Seu Esporte. Realmente parece um grupo bastante fechado desde a época do técnico Ricardo Gomes. Você está na Rádio Seu Esporte. Ainda vamos destacar o Fluminense aqui 91.1, que chega com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense não vai participar da edição de 2017 da Florida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. O Fluminense, que participou das 2 primeiras edições da competição em 2016 e também em 2015, vai fazer a sua pré-temporada no seu novo centro de treinamento que está sendo construído na Barra da Tijuca. O Fluminense, nas 2 edições que participou, não conseguiu vitórias. Empatou com o Shakhtar Donetsk nesse ano e perdeu para o Colônia, para o Bayer Leverkusen e também para o Internacional de Porto Alegre. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo com informações aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6h56 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, 91.1, na cidade maravilhosa, sempre destacando seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. E de imediato vamos à equipe do Vasco da Gama. Vasco que foi derrotado, na partida diante do Santos, mas ainda tem esperança de classificação. E após a derrota de ontem na Vila Belmiro, o Vasco se complicou na Copa do Brasil. O Cruz Maltino, que disputa as oitavas de final, acabou sendo derrotado pela equipe santista
por 3-1, atuando fora de casa. O segundo jogo acontece apenas no dia 21 do próximo mês. E com isso, o técnico Jorginho tem bastante tempo para trabalhar a equipe e, é claro, no intervalo entre as duas partidas, disputa ainda a Série B do Campeonato Brasileiro, competição na qual é líder isolado. Os jogadores do Vasco sequer retornaram ao Rio de Janeiro, viajaram direto para Juiz de Fora, mas isso já estava previsto pela diretoria e pela comissão técnica do clube para reduzir o desgaste dos atletas. Isso porque o Vasco enfrenta o Tupi em Minas Gerais já no sábado e os jogadores só depois disso retornam ao Rio de Janeiro. Segundo o técnico Jorginho, há tempo para que haja melhora técnica na equipe do Vasco da Gama e o jogo em São Januário, no dia 21 do próximo mês, será diferente para os atletas e para a comissão técnica. O Vasco que precisa aplicar 2-0 no Santos para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso porque o Éder Luiz fez um gol ao fim da partida e o Vasco acabou sendo derrotado por 3-1. Esse gol fora de casa dá ao Vasco o direito de vencer por 2 gols de diferença sem sofrer gols para avançar de fase na Copa do Brasil. Do Rio de Janeiro, Ranieri Borges para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Ranieri Borges a gente ainda torce para o Vascão vai conseguir reverter esse resultado. 6 horas e 58 minutos no Rio. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. O prefeito, você sabe o papel dele? O prefeito tem a obrigação de usar o dinheiro dos impostos para cuidar do seu município. Por exemplo, limpeza urbana, saneamento básico, manutenção de espaços públicos, postos de saúde e escolas, além do transporte público e as atividades que garantem o bem-estar. Pronto, agora é só escolher seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 6 horas e 59 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM. Vamos falar de Copa Rio, já que tivemos rodada nesse meio de semana. O Bangu bateu o Volta Redonda por 1-0 com gol de André Regli, o goleiro da equipe do Bangu. Resende 2-0 no Friburguense. O Nova Iguaçu empatou em Nova Iguaçu, o Boa Vista empatou com o Angra em 1-1. A equipe da Portuguesa empatou com o São Gonçalo Esporte Clube em 2-2, o Goitacás bateu o Itaboraí por 1-0 e Rio São Paulo e Madureira ficaram no 1-1. Esses os resultados da competição de segundo semestre dos clubes menores, de menor investimento do estado do Rio de Janeiro. Para você que estranhou a ausência do América, o América estará jogando no próximo final de semana diante da equipe do Sampaio Correia, dia 27, 7 horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 7 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você, que está na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues, estou aqui sempre para trazer muitas informações para você, torcedor do futebol carioca e muito mais. E olha só, o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, surpreendeu em coletiva de imprensa, afirmando que depois da Copa América Centenário, com a presença de seleções da América do Norte, ele deseja ver times europeus disputando a competição. Segundo o mesmo, equipes como França, Itália, Espanha e Portugal podiam estar na disputa da Copa América. Segundo o dirigente, o sucesso da competição nos Estados Unidos o motiva a pensar nessa situação. Segundo a declaração dele, a média de 45 mil pessoas por jogo e 1,5 milhão de pessoas que viram a Copa América
fazem ele pensar nesta situação. Domingues também acredita que o ouro conquistado pelo Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio vai ajudar muito o futebol e o processo de reconstrução do esporte na região após inúmeros casos de corrupção dos dirigentes, né? Vai ter que mudar o nome, né? Porque Copa América, com a presença de seleções europeias, primeiro que vai ser muito complicado, segundo que deveria mudar o nome da competição, mas já tivemos o Japão, que possibilidade sempre há, né? Ainda mais no mundo de negócios como é hoje o mundo do futebol. Você está na Rádio Seu Esporte. Vamos falar da equipe do Botafogo, que chega com Cadu Macri. O lateral direito Luiz Ricardo vem vivendo um bom momento no Botafogo desde a Série B do ano passado e também na Série A de 2016. O jogador, que já é rodado, passou em várias equipes do interior de São Paulo, rodou na Ponte Preta, na Portuguesa e no São Paulo, fala que este é o melhor momento da carreira dele. Pode-se dizer que sim. Um time grande como é o Botafogo, acredito que seja um grande momento, sim. Eu tenho procurado aproveitar da melhor forma possível. Hoje, um pouco mais velho, né? Já tive momentos bons em outras equipes, mas acredito que eu tenho vivido um grande momento, juntamente com os meus companheiros, né? Isso passa também por cada um deles e a gente fica bastante feliz. Mas eu quero estar evoluindo junto com eles, ganhando junto com eles, esperando fazer o maior número de pontos possível para que a gente possa, como eu falei, conseguir objetivos nesse brasileiro aí. Tá aí, esse é o lateral Luiz Ricardo, destaque do Cadu Macri, aqui na Rádio do Seu Esporte, titular absoluto da direita do Fogão. 7h26 no Rio. Para uma democracia funcionar bem, todo cidadão deve fiscalizar seus candidatos. Você sabe o que fazem os vereadores? Na Câmara Municipal, decidem o futuro do município. Os vereadores votam projetos que serão transformados em leis, fiscalizam se o prefeito cuida bem do dinheiro público, avaliam os orçamentos e levam à prefeitura as necessidades da população. Pronto, agora é só escolher os seus candidatos. Quanto mais você participa da democracia, mais o seu município fica do jeito que você quer. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. 7h27 no Rio de Janeiro, hora de destacarmos o Flamengo aqui na Rádio do Seu Esporte com Bruno Lousada. O Flamengo perdeu por 4-2 para o Figueirense pela Copa Sul-Americana e fica em situação complicada para o jogo de volta. Precisa de uma vitória por 2-0 em Cariacica na semana que vem para passar de fase na competição continental. Agora o clube segue no sul do país, onde no domingo enfrenta a Chapecoense em Chapecó pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo vai poder contar com a volta de vários jogadores como Diego, Rafael Vaz, Hever, Jorge, Alex Muralha, voltando a ter o time considerado titular em campo. O treinador assumiu a culpa pela derrota do Flamengo e disse que uma atuação coletiva como essa não pode se repetir. Foi a quarta derrota em sequência do Flamengo para o Figueirense e a segunda vez sob o comando do treinador que o Flamengo sofreu 4 gols nessa temporada. A outra foi na derrota por 4-0 para o Corinthians. Bruno Lousada para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí, o Bruno Lousada com informações do Flamengo. O torcedor rubro-negro ainda tem esperança que a volta possa ser diferente e que não se reflita no Campeonato Brasileiro esse resultado negativo. Agora é a vez de destacar o Fluminense, que chega com Gabriel Esquerdo. E o Fluminense não vai participar da edição de 2017 da Florida Cup, torneio de pré-temporada realizado nos Estados Unidos. O Fluminense, que participou das 2 primeiras edições da competição em 2016 e também em 2015, vai fazer a sua pré-temporada no seu novo centro de treinamento que está sendo construído na Barra da Tijuca. O Fluminense, nas 2 edições que participou, não conseguiu vitórias, empatou com o Shakhtar Donetsk nesse ano e perdeu para o Colônia, para o Bayer Leverkusen e também para o Internacional de Porto Alegre. Tá certo, o Tricolor em destaque aqui na Rádio do Seu Esporte no Vasco da Gama. Quem traz as informações é Ranieri Borges. Técnico Jorginho minimiza a reação do meia Nenê ao ser substituído na partida de ontem para a entrada do Éder Luiz. Ele que não vinha tendo uma boa atuação, segundo o treinador,
foi para o banco de reservas. No entanto, fez o gesto de que não estaria entendendo a substituição. Segundo o técnico Jorginho, o Nenê não está acostumado a sair, mas não estava em um bom momento e o Vasco precisava de um gol. Éder Luiz, que entrou no lugar, acabou marcando o único gol cruzmaltino na partida. É verdade, né? O Nenê está muito bem marcado desde a volta dele ao Vasco da Gama. Já no final da disputa da Série B, antes da pausa para as Olimpíadas, já estava um tanto bem marcado e não está refletindo numa boa atuação do próprio jogador, né? Não estão conseguindo fazer muitas jogadas, algumas bolas que ele estava acostumado a, entre aspas, fazer alguma mágica, não está conseguindo e acabou se refletindo numa alteração. Vai do jogador entender e depois, inclusive, melhorar o seu futebol para a sequência do ano, continuar sendo titular absoluto e ídolo do Vasco da Gama, como ele estava se desenhando. Vamos ver se continua nessa rota de se tornar ídolo dessa idolatria do cruzmaltino. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 7h52 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 na cidade maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues e você está aqui para ser muito bem informado sobre o futebol carioca e muito mais. Afinal, você está na rádio do seu esporte, 24 horas de esporte para você. Vamos falar do tricolor das Laranjeiras. Gabriel Esquerdo chega com informações. E antes dado como ausência confirmada da partida contra o Palmeiras no próximo domingo, em Brasília, o lateral direito Wellington Silva teve uma melhora significativa na entorse que teve no tornozelo direito e agora tem uma pequena chance de entrar em campo contra o líder do campeonato no próximo final de semana. O jogador fez um trabalho intensivo hoje de fisioterapia nas Laranjeiras, chegou até a subir para o campo de jogo para fazer um trabalho físico no gramado, mas sentiu dores novamente no tornozelo e voltou para a fisioterapia na parte da academia do Fluminense. Caso o jogador não tenha condições de atuar na partida contra o Palmeiras, Jonathan deve ganhar a vaga. Ele treinou hoje pela primeira vez com bola desde a lesão que o tirou do jogo contra a equipe do Santa Cruz e provavelmente deve ser o titular caso o Wellington Silva não tenha condições de jogo. De certo é que dois jogadores importantes vão voltar para o time titular do Fluminense. O meia Cícero e também o meia atacante Marco Júnior vão voltar de suspensão pelo terceiro cartão amarelo nas vagas de Edson e de Danilinho no meio-campo tricolor. No treinamento realizado ontem à tarde na sede das Laranjeiras, o Fluminense não deu indícios, o treinador Levi Coupe não deu indícios do time titular do Fluminense que deve entrar em campo contra o Palmeiras. Até chegou a fazer uma atividade tática no campo de jogo, mas misturou titulares com reservas nos times que participaram desse coletivo. O Fluminense volta a treinar ainda hoje nas Laranjeiras e provavelmente Levi Coupe já deve dar alguma pista do time titular que vai enfrentar o Palmeiras no próximo domingo. Gabriel Esquerdo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse Gabriel Esquerdo com as informações do tricolor das Laranjeiras. O torcedor do Fluminense pode ter surpresa na escalação e um reforço para a equipe tricolor. 7h54 no Rio. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Se a população brasileira fosse representada por um coral, a sua voz seria assim. Agora note a diferença de um coral formado pelos nossos políticos. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida, participe da política. A democracia agradece. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.
7h56 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. A gente segue aqui sempre destacando o seu clube de coração e muito mais na Bradesco Esportes FM. Hora de destacarmos a equipe do Vasco da Gama com Ranieri Borges. Após derrota por 3-1 para a equipe do Santos, jogadores do Vasco não retornam ao Rio de Janeiro. Isso já era previsto pela comissão técnica e pela diretoria do clube, já que o Vasco enfrenta o Tupi em Juiz de Fora no estádio Mário Helênico. Os jogadores dormiram na Baixada Santista e hoje embarcam em direção a Juiz de Fora para que o desgaste seja minimizado. A diretoria preferiu assim do que os jogadores viessem para o Rio de Janeiro para depois terem que ir novamente para Juiz de Fora. Então vão direto da Baixada Santista, onde foi realizada a partida de ontem à noite. O Vasco acabou saindo derrotado por 3-1. Tá certo, 7h57 no Rio de Janeiro. Vamos ver se o Vasco da Gama consegue o melhor retrospecto em Juiz de Fora, que costuma dar boa sorte aos times cariocas. Vamos agora ao Botafogo. Quem chega com informações é o Cadu Macri. Depois de 2 vitórias seguidas, Botafogo sobe bastante na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E esse foi o primeiro momento do time com essas vitórias de forma consecutiva. Para o lateral direito Luiz Ricardo, esse momento tem que ser explorado para virem a terceira, a quarta e várias outras vitórias consecutivas. A gente já vinha buscando essas vitórias consecutivas e a gente sabia que uma hora ela ia acontecer. Então veio no momento bom, no início de segundo turno, onde a gente acabou ganhando fora, aí vem em casa, ganha diante do nosso torcedor. Isso dá uma moral numa competição tão difícil como essa. Então a gente pretende buscar mais uma vitória e depois buscar mais uma vitória. É claro que a gente não vai vencer todas, mas a gente tem que ter esse pensamento, até porque jogamos num clube grande como é o Botafogo e a gente tem que pensar em sempre vencer. Tá certo. Esse é o lateral Luiz Ricardo do Botafogo falando aqui na Rádio Seu Esporte. Realmente tem que ter gana, né? Qualquer um que joga nos 4 grandes do Rio de Janeiro, ou então qualquer clube grande, tem que ter gana de vitória. 7h58 no Rio de Janeiro. Você está na Rádio Seu Esporte. Vamos passar aqui os resultados que tivemos na Champions League, né? E os classificados para a próxima fase, a fase de mata-mata. O Apoel empatou com o Copenhague em 1-1 e deu adeus à chance de chegar na Liga dos Campeões. A vaga ficou com o Copenhague. O Rostov fez 4-1 contra um Ajax apático e também se classificou. O Manchester City fez apenas 1-0 em cima do Steaua Bucareste, mas também já estava classificado, né? 5-0 na partida de ida, ficava muito difícil para a equipe adversária. O Borussia Mönchengladbach chega à Liga dos Campeões depois de fazer 6-1 em cima do Young Boys. E o Red Bull Salzburg perdeu para o Dinamo Zagreb após a prorrogação. A equipe conseguiu tomar um gol no finzinho da partida e deu adeus ao sonho de, enfim, estar na Liga dos Campeões da Europa. Sendo assim, os potes ficaram dessa forma. O primeiro pote com os campeões ficou com Real Madrid, Barcelona, Leicester, Bayern, Juventus, Benfica, Paris Saint-Germain e CSKA. Pote 2 com Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester City, Sevilha, Porto, Napoli, Bayer Leverkusen. Pote 3, Basel da Suíça, Tottenham, Dinamo de Kiev, Lyon, PSV, Sporting, Clube Bruges e Borussia Mönchengladbach. E o pote 4 com Celtic, Mônaco, Besiktas, Legia Varsóvia, Dinamo Zagreb, Ludogorets da Bulgária, Copenhagen e Rostov da Rússia. Lembrando que equipes do mesmo país não podem se enfrentar e também equipes da Rússia não podem ficar no grupo de equipes ucranianas devido à tensão no local, pelo menos num primeiro momento. Depois, caso haja um confronto mais à frente, a UEFA vai pensar nessa questão. 8h em ponto no Rio. Esta é a rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h24 no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 91.1 na Cidade Maravilhosa. Eu sou o Juan Rodrigues, estarei aqui destacando seu clube de coração e muito mais
pra você. Vamos começar falando da equipe do Botafogo com Cadu Macri. O atual técnico do Botafogo, Jair Ventura, tem 2 jogos e 2 vitórias como comandante do Alvinegro. Antes, ele era auxiliar técnico de Ricardo Gomes, que optou por ir para o São Paulo para comandar o tricolor paulista na sequência da temporada. O lateral direito Luiz Ricardo fala das principais diferenças de Jair Ventura, hoje técnico, para a época que ele era auxiliar técnico. Ele, na verdade, tem implantado aquilo que ele imagina, né? Com o Ricardo Gomes, ele tinha um pensamento. E o Jair não podia tanto colocar o trabalho que ele imaginava. E agora ele, efetivamente como nosso treinador, ele tem colocado a filosofia dele, os pensamentos dele. Eu acho que tem mudado mais isso. Mas o espírito sempre foi o mesmo de querer vencer e de querer alcançar voos mais altos na competição. Tá aí, o Luiz Ricardo falando sobre o Jair Ventura, que está se desenhando como um técnico promissor na equipe do Botafogo. 8h25 no Rio de Janeiro. Vamos falar de um esporte que chamou bastante atenção nas Olimpíadas, porque está para começar a Liga Nacional Masculina e Feminina de Handebol. Equipes do Nordeste entram em quadra nessa sexta-feira e do Sudeste no sábado, dia 27, será em um novo formato. Serão 3 conferências com os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e uma outra para a região Nordeste e uma outra para a região do Norte. Serão 31 equipes no masculino, 15 do Nordeste, 8 do Norte, 8 do Sul, Sudeste e Centro. A Conferência Sul-Sudeste-Centro será disputada em pontos corridos e as 4 melhores classificadas já vão para as quartas de finais. Já a Nordeste será dividida em 4 grupos, os 2 melhores passam. Na Norte serão 2 grupos e os 2 melhores também passam. A gente sempre trazendo informações também de outros esportes por aqui. 8h26 no Rio de Janeiro. 8h28 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Vamos falar mais um pouquinho do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. Hora agora do Fluminense com Gabriel Esquerdo. E o lateral direito, Wellington Silva, antes vetado para o jogo contra o Palmeiras, agora é dúvida para esse duelo no próximo domingo. O lateral teve uma melhora significativa da entorse no tornozelo direito e fez uma atividade no campo das Laranjeiras hoje, mas sentiu dores no tornozelo e voltou para a fisioterapia. Portanto, o lateral não tem presença confirmada na partida do próximo domingo contra o Palmeiras, às 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Tá certo, esse é o Fluminense em destaque para você aqui na Rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM do Fluminense. Vamos ao Vasco da Gama com Ranieri Borges. Após derrota de ontem à noite para a equipe santista por 3-1 na Vila Belmiro, o Vasco agora volta às forças para a Série B do Campeonato Brasileiro, onde é líder isolado. Enfrenta a equipe do Tupi no sábado em Minas Gerais. O técnico Jorginho pede foco na Série B e diz que haverá melhora técnica para a segunda partida contra o Santos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo esse que só será realizado no dia 21 do próximo mês. Tá certo, o Vasco da Gama já pensando na partida de volta, afinal precisa de um resultado bastante diferente do que aconteceu na Vila Belmiro na noite de ontem, 3-1 para a equipe do Santos. Hora do Flamengo, quem chega é ele, o Bruno Lousada. O Flamengo foi ao Orlando Scarpelli e saiu derrotado pelo Figueirense, 4-2, 3 gols de Rafael Moura, e agora o time vai ter que correr atrás do prejuízo na semana que vem, em Cariacica. Em caso de vitória por 2-0, o Flamengo avança de fase na Copa Sul-Americana. O Figueirense pode até perder por 1 gol de diferença, que está classificado na competição continental. É uma situação bastante complicada, vive o Flamengo hoje, tentando reverter uma derrota que para muitos era inesperada. 8h30 no Rio de Janeiro, você está na Rádio do Seu Esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar.
Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8h31 no Rio de Janeiro. Vamos dar um pulinho no futebol europeu. James Azevedo tem destaque por lá. Pelo futebol internacional, o volante Casemiro segue valorizado no mercado europeu, já que equipes do continente teriam oferecido cerca de 182 milhões de reais para contar com o jogador que foi importante na conquista da Liga dos Campeões pelo Real Madrid durante a temporada passada. De acordo com o jornal Marca, apesar da intenção dos adversários de contarem com atletas, próprios merengues não consideram a saída do esportista. A cláusula de rescisão gira em torno das 200 milhões de libras. Os times da Europa tentam fechar acordo com o atleta no intuito de tentar a troca de times e contratar o volante, que chegou no Real Madrid durante o ano de 2013. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, o Casemiro também está no mercado do futebol europeu. E por falar em mercado do futebol europeu, o zagueiro Naldo da equipe do Sporting está mudando de ares. Ele vai para o Krasnodar do futebol russo. A oficialização do negócio foi feita nessa quinta-feira com o clube onde atua Murat Ismailov, ficando com a totalidade do zagueiro de 28 anos, que foi titular da equipe do Sporting na última temporada, depois de ter sido um dos melhores contratados por 2 milhões de euros pelo italiano da Udinese. Ele chegou ao time de Jorge Jesus, ganhou a oportunidade e virou titular. E agora, com o aparecimento de Rubens Semedo e Coates, o jogador acabou perdendo um pouquinho de espaço e irá para o futebol russo. 8h32 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. 8h52 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa em destaque para você. Eu sou Juan Rodrigues e você está na rádio do seu esporte, aqui em 91.1, cidade maravilhosa, sempre trazendo muitas informações para você, torcedor do futebol carioca. Vamos começar destacando seu clube de coração, começando com o Fluminense e o repórter Gabriel Esquerdo. E o sócio torcedor do Fluminense, que tem um plano que dá direito aos ingressos para as partidas que o Fluminense é mandante, já pode fazer o seu check-in para a partida contra o Corinthians, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no próximo dia 31, às 9h45 da noite. Para os outros torcedores, a venda começa no próximo dia 27, às 10 da manhã, nos pontos físicos ou então pela internet. Os valores dos ingressos variam de R$ 40 no setor C a R$ 60 no setor A, lembrando que todos esses setores têm a possibilidade de meia entrada. Tá certo, esse é o Gabriel Esquerdo, aí vale para o torcedor que está afim de ver a partida do Tricolor das Laranjeiras, as informações sobre os ingressos. O Flamengo entrou em campo, jogou contra a equipe do Figueirense e perdeu. O Bruno Lousada traz as informações do rubro-negro, do confronto e muito mais. Após a derrota para o Figueirense por 4-2 na Copa Sul-Americana, agora o Flamengo segue no sul do país, no estado de Santa Catarina, e vai para Chapecó, onde no domingo enfrenta a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Zé Ricardo tem todos os jogadores à disposição, exceto o meia Ederson, então poderá promover as voltas de Diego, Alex Muralha, Hever, Rafael Vaz, a equipe, por exemplo. O clube busca a liderança do Brasileirão. Tá certo. Esse é o Flamengo em destaque aqui na Rádio Seu Esporte. Lembrando que Flamengo e Figueirense foi 4-2 para o Figueirense. O jogo da volta acontece no próximo dia 31, às 9h45 da noite. Também tivemos a partida entre Santa Cruz e Sport, que terminou em 0-0 também no dia 31, às 9h45 acontece o jogo de volta. Hoje tem Vitória e Curitiba pela Sul-Americana. A partida acontece às 9h45 e às 7 horas da noite tem Cuiabá e Chapecoense. Partidas válidas ainda pela primeira volta, né, desse mata-mata, pelo mata ainda. Pela Copa do Brasil, tivemos o Vasco da Gama perdendo para o Santos 3-1. O São Paulo
perdendo para o Juventude 2-1, o Atlético Paranaense perdendo para o Grêmio 1-0. Botafogo e Cruzeiro, outra partida, acontece apenas dia 1º de setembro. Dia 31 de agosto acontece Fluminense e Corinthians, mesma data para Palmeiras e Botafogo da Paraíba, Internacional e Fortaleza. Tivemos também a partida entre Atlético Mineiro e Ponte Preta, que acabou em 1-1. 8 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Em alguns anos a gente vai se perguntar: caramba, a gente viveu aquilo mesmo? Foi brá. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi brá. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão brá assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. 8 horas e 56 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar de outros esportes. Hora de falarmos do surf. Quem traz informações é o James Azevedo. No mundo do surf, o americano Kelly Slater, de 44 anos, voltou a vencer a etapa do circuito mundial, desta vez no Tahiti, após longos 3 anos. Para o esportista foi uma das maiores vitórias da carreira. O lendário competidor tirou 3 notas 10 e foi o melhor com grande atuação. Na carreira, Slater foi 11 vezes campeão mundial e com um novo triunfo, chegou à vitória 55 na história da modalidade. O veterano se aproxima da aposentadoria e na decisão bateu outro grande surfista, John Florence. Já o brasileiro Gabriel Medina foi eliminado ainda nas semifinais da disputa. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Quer acordar e ficar bem informado? O Nossa Área invade a sua manhã na Bradesco Esportes FM a partir das 10 horas, com as notícias do seu clube de coração e todos os esportes. Eu e Juan Rodrigues levaremos todas as últimas informações em um banquete de notícias. Nada escapa ao nosso olhar. Espero você a partir das 10 da manhã. O Nossa Área é todo seu. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. 8 horas e 58 minutos aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. A gente segue girando informações agora ao Vasco da Gama com Ranieri Borges. Zagueiro Luan deve ser desfalque na partida diante do Santa Cruz na quarta-feira. Isso porque se apresenta à seleção olímpica ainda nesta segunda-feira e com isso não poderá atuar com a camisa do Cruz Maltino no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com isso, o técnico Jorginho tem à sua disposição para a posição o zagueiro Jomar, além de Rafael Marques e também Aislan, que seria hoje a terceira opção do técnico. É verdade, o Aislan perdeu bastante espaço desde a entrada dele e algumas falhas individuais. Seguimos aqui na Rádio Seu Esporte, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, que chega com Gabriel Esquerdo. E no treinamento realizado ontem à tarde nas Laranjeiras, depois de 2 dias de folga dado ao elenco tricolor, o técnico do Fluminense, Levir Coupe, não deu indícios do time que vai a campo contra a equipe do Palmeiras no próximo domingo. O treinador Levir Coupe até fez um trabalho tático no campo de jogo, mas misturou os titulares e os reservas. De certo, a única coisa é que Cícero e Marco Júnior, suspensos pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Santa Cruz, voltam ao time titular do Fluminense. É verdade, né? 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que o Fluminense enfrenta a equipe do Palmeiras às 4 horas da tarde do domingo. Além dessa partida, teremos Ponte Preta e Corinthians no sábado, às 4 horas da tarde. Domingo, 11 horas da manhã, tem Cruzeiro e Santa Cruz, Santos e Figueirense. Às 4, São Paulo e Curitiba, Grêmio e Atlético Mineiro, Chapecoense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras. E às 6h30, Vitória e América Mineiro, Esporte Internacional. Na segunda-feira, fechando a rodada, acontece Atlético Paranaense e Botafogo. 9 horas em ponto no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização: Grupo Bandeirantes de Comunicação.